Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês no programa Raízes do Culto, este programa que faz a diferença. E toda semana trazendo novos assuntos no qual você aí de casa, meu amigo, minha amiga, gostaria de saber e não tem para que perguntar. Agora você tem. Aqui no canal nosso do YouTube, no programa Raízes do Culto, você pode deixar seus questionamentos, suas perguntas, aquilo que você tem dúvida. E os nossos convidados também vão responder. E hoje eu estou com uma pessoa aqui fantástica, que é Pai Walter de Odé, conhecido também entre o povo de santo como Odelitá. Seja bem-vindo a Borua, Boia, Boxixé, Mojubá, seja bem-vindo ao nosso programa. E ele já me deu aqui algumas folhas aqui da vida dele, né? E eu vou interrogá-lo, perguntar, questionar, porque eu sei que vocês aí de casa sempre estão atentos ao programa. Pai Walter foi iniciado quando? Foi iniciado em 1976. Um pouquinho, foi ontem, né? Foi ontem. Eu acho que eu era criança, ele estava aprendendo a andar. O Pai Walter, ele tem um trabalho social, ele tem um trabalho religioso, ele tem um trabalho artístico também, ele tem várias funções na cidade de... Várzea Paulista é local de endereço, né, o Pai Marcelo? Sim. Mas as nossas atividades é horizontalizada. Correto. E aí o senhor estava falando que o senhor tem vários projetos fora da cidade, em outros estados, né? Até mesmo agora nível internacional. Tudo isso acontece através dessa federação que é a FIUTCAB. Isso. Para Marcelo é o seguinte, a Confederação Nacional de Integração União das Tradições e Cultura, a Afro-Brasileira e a Ameríndia hoje, ela nasceu com o intuito de agregar mais pessoas, porque no advento do acontecimento do 4º Congresso Internacional, que foi elaborado pelo Grande Gilberto Deschú e a Wanda, nos 9 dias de congresso nós tivemos lá muitos acontecimentos importantes. Foi quando, nesse ano, foi que deu entrada ao país, aportou aqui no nosso país os grandes babalaôs, que o senhor sabe mais a história do que eu, que convive no seu dia a dia. Então, a partir desse momento, eu percebi que era o momento de eu fazer algo para a minha tradição. Correto. Porque você estava vendo um monte de acontecimentos e os próprios africanos vieram aqui para nos ensinar a trabalhar na nossa questão religiosa, a trabalhar o social da questão religiosa. Eu comecei, então, nessa época, montamos a Confederação Nacional de Tradição e Cultura. Ela nasceu exatamente no ano de 91. Por conta de um diálogo que tivemos com o Dr. Cássio Scatena, a própria Wanda, o Siqueiro Salaminguingue e muitas pessoas importantes que pode tentar falar o nome de todos, mas acaba esquecendo. Uma delas eu tenho um respeito muito grande, que é o Reginaldo Plandi, o Armando Malado, que eram pessoas também que, através do King, através do Plandi, veio para junto com a gente. E uma das fundadoras da FIUTCAB, eu sou o presidente fundador desde então, foi a Sandra Pega. A Sandra Pega foi a nossa vice-presidente, foi uma pessoa muito interessante para o culto, para tudo que ocorre no Brasil hoje a nível de culto afro-brasileiro. E o intuito da FIUTCAB não era ser mais uma federação. Correto. A gente via que a SOSEC, a União de Tendas e outras muitas mais, tem 5, 6 mil templos filiados. Correto. E ter quantitativa é uma coisa, e o porquê de ter tantos templos filiados, a gente vê tantos templos que nunca saem de um pequeno barraco, nunca saem do aluguel ou nunca saem de um pequeno templo. Então, eu precisava realizar alguma coisa com relação a isso. Haja visto que quando nasceu a FIUTCAB, nasceu a Cobanto. Tá? Nasceu a Cobanto, e a Cobanto ela é a co-irmã da FIUTCAB. E o intuito nosso era, tanto da minha pessoa como do Tauá, era trabalhar os cultos de matriz africana nas suas tradições no todo e embasar eles na fundamentalização do legal. O templo tinha que estar legalizado, tinha que ter estatuto, ata e assim por diante. E Pai Walter, essa questão que nós temos hoje no Brasil, muitos não aceitam esse negócio
a minha casa é minha casa, é meu axé. Eu não aceito informação, dar curso, dar curso de jogo de buzo, dar curso de urubá, dar curso sobre a tradição africana, que isso daí quebra o tabu. E o senhor, com essa idade toda de orixá, né, como também presidente de uma federação, qual é a visão de tudo isso agora? Voltando ao ano de 89, eu me senti dentro de um pré-vestibular, passando por aquela fundamentalização toda, para me preparar, para me estar, não tendo condições de estar dentro de uma faculdade, por exemplo, mas estar me abalizando para que pudesse levar as ribeirinhas, aos tempos das ribeirinhas, levar conhecimento e levar informação. Hoje é passivo a gente saber que um tempo que não tem informação, que não tem curso, que não tem nada, não conhece folha, não conhece sobre cantiga, sobre tradução de urubá para português, não adianta dizer que canta, tá? Porque pode estar até infringindo a lei da moralidade com relação ao que não se sabe cantar. E também uma outra parte mais interessante, o templo, quando ele abre as portas para o conhecimento, ele não perde o filho. Verdade. O filho dele fica de del em del. O pai está ali abertamente para ensinar o filho. Em todo o programa, Pai Walter, eu sempre falo, quando a gente vai para a igreja católica, automaticamente os nossos pais mandam a gente para a catequese, que querendo ou não é um curso, né? Você vai lá aprender sobre a Bíblia, aprender sobre as morais da igreja, tudo aquilo. E por que o candomblé não tem isso? O candomblé tem sim nas casas primordiais, nas primeiras casas. Você vai no Opoafonjá hoje, o Opoafonjá tem tudo isso. A formação do mais novo organo, o Opoafonjá, ou ciências, ou ele tem ciências da religião, ou ele é antropólogo, ou ele é sociólogo, então já existe essa performance. Pilão de Plata, todas as casas antigas de Salvador já estão nesse contexto. Haja visto, por exemplo, que nós temos aqui pessoas nossas, amigas, vizinhas, que o templo que era do Poço Betá, hoje é uma universidade, que carrega o nome do Manuel Valevado. Inclusive nós daqui de São Paulo estamos tomando conta do documento desse assunto lá em Salvador, porque a sociedade no todo, chegando ao termo político, ela quer dar um jeitinho, um joguinho de cintura para nos banir. Isso é verdade. A Rua da Formiga, por exemplo, em Salvador, há 40, 50 anos atrás, era mato, era chácara. Hoje não, hoje é aquele monumento. A Rua da Formiga, o bairro da Federação era tudo mato puro, puro, puro. Então é tal qual os nossos templos. Se o templo ele se abaliza em si, para ele se auto-organizar, com cursos, com conhecimento geral, ele levar os seus filhos ao desejo e à vontade, à prática do estudo e do conhecimento, daqui a pouco não vai ter lei que nos tire do centro da cidade. Porque qualquer plano diretor, por exemplo, forma-se uma lei no teu município que você não pode tocar o teu terreiro, não você toca. A tua associação lá, muito bonita, que nasceu com um intuito importante, se ela não estiver abalizada e os seus diretores não participar do plano diretor, daqui a pouco é importante o conhecimento não só de cursos, mas conhecimento também da lei, que fundamentaliza um estatuto de uma sociedade. Mas sabe o que acontece, Pai Walter? Eu vejo muitas pessoas que vêm aqui gravar, muitas pessoas que me chamam para eventos, e as pessoas chegam e falam assim: mas não é importante a política dentro da casa de candomblé, nós temos orixá para nos defender. Eu não preciso estar federado ali numa federação para poder eu falar sobre minha religião. Então, a ignorância das pessoas em relação tanto ao culto quanto às leis está indo de mal a pior. Bom, eu ainda acredito muito, porque quanto mais trabalharmos essa questão, eu tenho como exemplo básico você, o senhor. Não, tá? Você, eu sou mais novo. Eu tenho como exemplo básico você, o senhor, dentro do nosso conceito, porque lá para trás da história, o Marcelo começou um trabalho. O Marcelo hoje é exemplo, tanto é que se não fosse exemplo para mim, eu não estaria divulgando o seu nome para demais parceiros que estão em outros países. Porque quem quer mostrar a realidade, quem quer fundamentalizar-se no autoconhecimento das tradições e trazer mais conhecimento ainda,
para que tenha bagagem, quando bater um na porta do seu estabelecimento, você ter bagagem para tal. Sim. Não adianta de forma alguma eu falar, eu já nasci com a minha divindade me ensina tudo, então a divindade dele não precisa ir para a delegacia para pedir autorização. A divindade dele baixa a esmo, né? Ela é invisível. Então, essa aí é conversa para boi dormir, é conversa de pessoas que não quer nada com o organizado, não quer nada com o seu coletivo. Ele quer ser mais um com alta afirmação e ostentação. Sim, tá? Eu até aproveito o ensejo para parabenizar você pelo seu trabalho, porque em toda a caminhada que você tem dado, você nunca se ostentou. Você sempre provou que você está ali e fez por merecer e vai por merecer. A alta ostentação, para mim, é uma coisa, é a propaganda de um produto que eu não sei se é verdade. É verdade. Mas depois do comercial, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre federação, sobre religião e aproveitar essa experiência de Pai Walter aí para que possa nos ensinar mais. Eu quero que vocês continuem aí no nosso canal. Acha esses caminhos até depois do comercial. Voltamos com o programa Raiz do Culto e aqui com o Pai Walter, né, conhecido aí entre o povo do Orixá como Walter de Odenitá. O que quer dizer Odenitá? Porque tem muitas pessoas que não entendem o Yorubá, né? Mas tem que traduzir o que significa Odenitá. Eu sou bem franco a dizer a você, na época, por exemplo, quando nós fomos buscar, eu fui iniciado pelas mãos de Pedro Camargo da Silva Júnior, e pelas mãos e ajuda do Inguileuá na época. Tá bom. Então, uma hora eu volto de Oxóssi. E aí eu tinha tomado já um guri, um cidadão do Pernambuco, o seu Manezinho, que chamou. E ele falava que se eu tivesse, por exemplo, no sítio, eu seria feito de Odé, mas nunca falaram na qualidade, como é dito pela pessoa hoje, no dia a dia. E o Valdomiro, junto com o Ezequiel na época e o Edinho, esse Odé é um Odé bem raro. Tá bom, aí fui iniciado com Odé e depois na minha obrigação de ano que eu recebi, que eu era de Odenitá, porque eu perguntava muito, eu queria saber o porquê. E quando soou a palavra qualidade, eu questionei. Eu queria saber se meu Odé era verdura, era chuchu, cenoura, para ter qualidade, porque qualidade para mim era utensílio de uso alimentar. Aí dizia as pessoas que deram a origem do meu Odé, era aquele único de uma família de muitos que provia a fartura alimentar na casa. Aí o Odé Nitá eu nunca encontrei uma tradução própria para tal. E aí o Babalaú do time falou para mim que eu me ficasse tranquilo que poderia ser que o Nitá foi unido, tá? Foi unida a palavra Nitá, mas dava para ele entender que seria o Odé foi a caça e trouxe o que precisava para a família. Então eu me contentei com aquilo e consigo até hoje levar esse nome com muito orgulho, por conta do pai do King na época ter falado essa questão para mim, que a palavra N e o T e A não podiam nunca se pronunciar juntos em Yorubá, ela tinha separação. Então me contentei e estou até hoje com isso. Com o Odenitá. Ele me faz bem, porque o time que está ganhando não se muda. Com certeza. E aqui fala também sobre a história de Pai Walter, né? Os caminhos, axés, e como que o senhor chegou à mão de Valdomiro, né, conhecido como seu baiano? Como foi a história? Quando eu tinha uns problemas, desde o primeiro guri que eu tomei com o seu Manezinho, isso aí foi nos cortes de cana do norte de Minas. Aí eu vim encontrar com esse homem novo em São Paulo, só que daí eu já tinha tomado os caminhos, eu fui para casa desse Pedro José de Camargo Júnior. E aí, quem auxiliou a iniciação foi o Inguileuá. Inguileuá que cantou as cantigas. Eu não fui iniciado em Angola, fui iniciado em Queto,
com todos os erros e desejos que havia na tradição naquela época, que quando eu fui iniciado não se sabia falar em tradição em São Paulo. Você lembra da testemunha disso? Aí eu fui para o Rio buscar o seu Rodomiro. Eu tinha uma Brasília amarela velha. Fomos buscar esse Rodomiro, trouxe ele acertou a vida do meu pai de santo, que tinha muita coisa também que não conhecia, e acabou dando a minha obrigação de 7 anos. Tomei uma olhada e com 7 anos assentou a outras coisas que deveria ser assentado. E eu sou contra a quantitativa de base. Aquilo que eu aprendi com o seu Valdomiro e com o Edinho, eu carrego até hoje. Meus filhos também não têm carrego de 5, 6, 7, 8, 10 de base, porque a família ancestral, não sei o que e tal. Então eu sou meio averso a isso. Mas com o seu Valdomiro eu tomei a obrigação de 7 junto com o meu pai. Aí o meu pai tinha tomado a obrigação com o seu Samuel, lá embaixo, na praia. E aí eu tomei 7, 14, tomei 21 com o Valdomiro. E poucos meses, no mês de novembro do ano anterior ao ano que ele faleceu, eu tomei o último guri com ele. Tá? Então o senhor é do Parque Fluminense? Eu sou do Axé Barulhetê. Axé. O Parque Fluminense é um cognome que se deve depois. Isso é muito bom, gente. Quando a gente fala em tradição, hoje as pessoas acham que tradição é você ter uma casa de nome, né? Eu gostaria de acentuar, Marcelo, carinhosamente, e respeitar toda a minha família de santo que está em São Paulo, que a primeira casa do interior, além de São Paulo, a primeira casa que o Valdomiro foi a nossa em Jundiaí. Depois que o Valdomiro pegou a Anhanguera, e aí a Castelo Branco foi para outros estados, tanto é que eu tive com ele em Curitiba, eu tive com ele em Campo Grande, eu tive com ele em Ribeirão Preto, tá? Em 2002, na saída da minha filha Canal, da minha Ed, eu tive o prazer de ter junto com a gente, tá? Aprendi muita coisa com ele. Meu pai não sabia, não era dotado do conhecimento educacional, uma escola pública. Correto. Tá? Todo mundo sabe disso, mas aprendi muita coisa com ele. O importante é a gente trazer para dentro da nossa vida esse conhecimento, agregar. E hoje, como eu estava falando, a tradição hoje, a pessoa do lado do axé fulano de tal, nunca passou, nunca foi lá, nunca viu, nunca sentou nem para tomar um café na porta, mas eu sou daquele axé. Por que isso, pai Walter? Só que tem tanta experiência. Eu posso te fazer uma pergunta em cima da resposta? Agora é eu que me lasquei. Como é o nome da sua casa, meu pai? Então, a minha casa, dentro do candomblé, foi dada como Ileaxão Moguiano. Tá. Se eu, por acaso, tiver um filho meu, um amigo meu, que queira um dia se iniciar na casa no Ileaxé, do pai Marcelo, e ele falar que ele é do axé dos seus primórdios, dos seus ancestros, ele vai apanhar, porque ele tem que louvar o nome da casa que ele iniciou. Sim. Eu sou do Agibô Ileaxão Modernidade. Correto. Tá? E todos os meus filhos herdam essa tradição de louvar a Agibô Ileaxão Modernidade. Como que a minha casa vai ser conhecida lá na frente da história se eu louvar sempre a árvore mestra? Lá é o tronco, então lá é a minha raiz. Correto. Tá? Então eu tenho que louvar a casa do pai Marcelo. Meus filhos têm que louvar a minha casa. Então, porque a gente acaba encontrando, pai Walter, pelo caminho, pessoas assim sem informação, pessoas que muitas vezes acham que falando que tem tal idade, que tem tal tradição, acaba trazendo um prejuízo para nós que somos de uma tradição, não é? Bom, a tradição para mim ela é embasada na seguinte situação. Nós temos o grau da educação, que começa desde o prézinho e vai subindo, entendeu? A tradição religiosa para mim ela deve ser sempre lembrada, sim, deve ser sempre lembrado os nossos ancestrais, sim, mas a gente fez um caminho dentro da caminhada religiosa, tem que enaltecer a casa que fundou. Sim. Tem que enaltecer a casa que deu a ele a origem de estar no meio hoje. E essas pessoas que têm 3 anos de orixá abrindo casa, o que o senhor acha disso? Eu acho que aí está no trono daquele que deu para ele a origem ao que ele está, né? Eu já perdi muitos filhos de santo para outras casas
mas nunca ninguém conseguiu mudar o santo deles. E também nunca nenhum deles tomou mais obrigação a mais do que tinham. Tá? Então essas pessoas que receberam o Espírito Santo, porque a gente, o zelador, ele tem uma missão, né? Iniciar. Sim. Ele não é dono do Ori. Sim. A gente não é dono nem do Ori da gente, eu estou certo ou estou errado? Não, verdade. Isso é verdade, não é dono de nada. Então, aí o único dono da nossa pessoa é a mãe, aquela grande mãe que chama Terra, né? Sim. Ela nos recebe do jeito que precisa. Estraçalhado, bonito, gordo, doente, um monte de patologia, ela está lá com os braços abertos para nos receber. Então eu tenho um conceito muito grande com relação ao Ori, quero aprender, vou fazer 62 anos, o resto da minha vida eu quero aprender sobre a única coisa que para mim hoje é importante. Eu não sei como você vai receber essa minha indagação e essa minha informação, mas tudo que eu aprendi no Candomblé até hoje, eu resumo só uma única palavra pequena que se chama assim, Ori. Acho. Ori é muito importante, gente. Ori é o seu Deus pessoal, ele está relacionado ao seu Inu, ao seu Odé, aquilo que você precisa, né? Só que as pessoas hoje têm que entender a função de Ori. Mas depois do comercial, o Pai Walter ele vai dar a visão dele dentro do Candomblé, essa visão que ele tem de anos, de mais de não sei quantas cabeças raspadas, para vocês aí de casa um pouco sobre Ori, para que a gente possa entender aí o que é o Ori dentro do Candomblé. Certo, pessoal? Acha aí seus caminhos e até depois do comercial. Olá, queridos amigos, voltamos com o programa Raiz do Culto e hoje aqui com o Pai Walter, né? E a gente estava falando no comercial sobre o Ori, porque as pessoas sempre falam que dentro do Candomblé, Ori é uma concepção de igualdade, né? Ori igual para todo mundo, trabalho de Ori para todo mundo. E dentro da cultura Ixexelaguá, nós temos uma visão que cada Ori é cada Ori e existem várias formas de se fazer Ori. Né? Mas aqui conversando com o Pai Walter vem trazendo esclarecimento sobre o Oris totalmente diferenciado do Candomblé, dessa receita de bolo que tem do Candomblé, muitas vezes que Bori é a mesma coisa, né? Para todo mundo, né, Pai Walter? Bom, peço licença a todos aqueles que estão aí cultuando Ori nas suas formas. Eu tenho um formato meu individual de pensar a questão do Ori, porque quando chega uma determinada pessoa para a gente, a responsabilidade da vida daquela pessoa está nas nossas mãos. Correto. E você cuidar do Ori é você também se autoavalizar para tal, trazer os conhecimentos para você cuidar daquele Ori. E se no momento que você está com o Ori, para você cuidar, você não tiver a capacidade do momento, você tem que ter humildade como sacerdote, como zelador, de buscar dos seus mais velhos o que vai faltar para complementar aquilo. E não existe nos nossos zeladores isso. Existe nos nossos zeladores o conceito de saber mais, porque aprendeu aqui, aprendeu acolá. E o engraçado, Pai Walter, isso é uma coisa que o senhor falou que é pura verdade. Acho que falta um pouco de humildade, dizer eu não sei, como é que faz? Bom, eu tenho um Maramefá da minha casa que ele fala que a palavra humildade é uma palavra muito esdrúxula. Eu diria para ele, Marcelo, com respeito ao meu Maramefá, que ele é sociólogo, sabe por quê? Que a palavra humildade acaba calando com tanta dificuldade na cabeça do cidadão. Sim. A gente tem que ter hombridade e simplicidade. Sim. A hombridade, você enquadra o direito da pessoa que está tendo todo o carinho para com a sua pessoa, porque o orixá não baixa no ouvido da pessoa, vai lá para o Pai Marcelo, que o Pai Marcelo ele é justo. É o empoderamento espiritual que a pessoa tem no momento de ela se procurar e se encontrar com a pessoa. Então ela viu você, ela gostou do senhor, ela vê no senhor uma pessoa confiável, então cabe ao senhor se analisar ela. Sim. Se dentro dessa simplicidade e hombridade o senhor não tiver um momento com capacidade de completar o que aquele homem precisa, meu pai, não custa nada só buscar os seus parceiros, os seus irmãos de tradição, de nação, de família e complementar isso. Sim, isso é muito importante, gente. O Pai Walter, ele tenta, dentro da casa dele, que a gente fala tenta, porque hoje existem muitas dificuldades de manter um certo costumes, porque a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai tendo outras concepções, né, Pai Walter?
E as pessoas que estão vindo hoje para a religião já vêm com um costume formado da rua. Sim. E a gente tem uma certa dificuldade na hora de querer ensinar, porque as pessoas já acham, né? Esse achismo que é complicado. Elas acham assim, o que eu faço, o que eu aprendi, o que eu vim de outra casa é o correto. E quando chega na sua casa, o que ocorre? O que o senhor faz? Como é que o senhor faz aí nesse caso? Eu tenho um respeito muito grande, que é o caminho que a pessoa passou. Porque eu acredito que não seria nem degraus com escala de subida ou descida. Eu acredito em metros a caminhar dessa pessoa. Porque eu, quando fala na questão do degrau a subir, já traz aquela enfatização do poder. Correto. Entendeu? A pessoa tem que começar a imaginar que quando ela toma esse empoderamento do degrau, da subida, ele vai já se sentir superior ao outro. Verdade. Haja visto, por exemplo, quando o senhor encontra uma pessoa, o senhor vai trocar com ela o diálogo da benção, a bênção e tal, aí a pessoa bate no peito, mas bate no peito forte e diz assim, meu determinado Pai que te abençoe. Tá? Então, falávamos agora há pouco, eu acredito muito na individualidade, eu deixar o supremo de tudo deu a cada um de nós o direito de ter o nosso orixá individual. Ori, né? Ori, a Balagori, cabeça, chau que está acima dela. Então, essa superioridade nos dá o direito de nós conservarmos e termos esse orixá individual. Então, por que a pessoa não se abaliza para tal situação? Ele quer sempre fazer diferente. O senhor acredita que é a preguiça do ser humano, a falta de interesse do ser humano, ou o ser humano está desgastado? É o estigmatismo da superioridade. Essa é uma palavra forte, né? Porque quando a gente fala desta palavra, a gente está falando de algo que está além de Deus, né? Se a gente for ver bem, está além. Então as pessoas hoje estão se sentindo o próprio orixá. Sim. Daqui uns dias nós vamos ter o orixá virando na pessoa, né? Esse é o reverso da medalha. O orixá que está virando as pessoas. Isso é verdade, Pai Walter. E Pai Walter, esse trabalho social que o senhor tem desenvolvido no interior de São Paulo? Bom, veja bem, quando você tem um templo, no templo você agrega diversos tipos de pessoas. Pessoas do norte, pessoas do sul, do centro-oeste e tal, cada um com um costume. Correto. A questão social do templo, ela pode partir desde o trabalho social dos seus próprios membros, como também o próprio templo ser autossustentável no conhecimento individual de cada um, do coletivo, da comunidade. A comunidade sabe artesanato, a comunidade sabe dança, a comunidade sabe uma capoeira, um jongo, uma ukulele, a comunidade tem rezadeira, que veio do Norte e Nordeste, a comunidade tem benzedeira, tem parteira, tem aqueles que gostam da fitoterapia. Então, o templo em si, ele tem uma responsabilidade social. É o templo mostrar dentro daquele coletivo que, por uma dádiva superior, agregou aquele povo e fazer aquele povo eclodir nos seus conhecimentos e extravagarem no direito de passar esses conhecimentos para os demais. Porque quando a gente passa algo que sabe para o outro, a gente vai se sentir do tamanho do outro, porque o outro também tem algo para nos ensinar. Que é o importante, acho que é isso que está faltando mesmo da religião. Quando fala assim, a religião é desunida. Não é o orixá, não é o candomblé que é desunido, são as pessoas que estão agregadas a ele. Sim. Né? E quando a gente passa as informações, os conhecimentos, quando a gente passa as informações corretas para cada ser, as coisas começam a tomar um outro sentido, não é verdade, Pai Walter? Sim. Porque as pessoas me criticam muito porque eu tenho lá a PEDUC, né? Nós temos lá a PEDUC, e a PEDUC ela é uma escola virtual, uma escola em EAD para ensinar as pessoas. E as pessoas falam assim, quer ganhar dinheiro, quer se engrandecer dentro da religião, está vendendo a religião. Mas espera aí, na África, a criança já nasce aprendendo. Muitas vezes o pai fala assim, eu vou trazer tal babalaô de tal cidade para ensinar meu filho Ifá. Ele não vai vir de graça largar a família dele, tudo ali para ensinar de graça. Nós perdemos tanto tempo com isso, né? Enquanto nós recebemos hoje uma pessoa no nosso país, ele fala naturalmente 5 ou 6 dialetos ao redor
da família, ainda falam francês fluente, o inglês fluente. Sim. Nós, panelares, sabemos falar o português. Verdade, Pai Walter. Isso eu tenho que concordar com o senhor. E eu gostaria de dizer também que a importância que o ser humano deve dar ao seu próximo pela dádiva da pessoa começar a acreditar em alguém, essa pessoa não se sinta tão vangloriada, mas se sinta assim a obrigação de passar para aquele neófito que bateu até a sua porta a realidade. Por exemplo, não dizer para aquela pessoa que vá até a mata, por exemplo, já que nós estamos falando, se fala muito em ecologia, se fala muito em preservação da natureza, há muitos sacerdotes velhos, de conceito muito grande, que manda seu filho ir para o mato e lá evocar o seu santo, porque o seu santo vai trazer os conhecimentos da folha. Olha, algo está acontecendo errado aí. Tá? Eu acho que folha tem que conhecer um pouco de fitoterapia, tem que conhecer um pouco de botânica, tem que estudar sim. Tá? Os indígenas brigam entre si por nome de plantas que confundem. Tá? E outra coisa, pai, gostaria de deixar até um relato. O senhor hoje, graças à sua caminhada, já pode dizer também, talvez com outras palavras, eu não acredito em folha de santo abortivo. Tá? Senão não justificaria a reza, né? Sim. As rezas que tem, os itãs que tem, os abraços que tem, os riquis que tem com relação à folha. São todas de exaltação e todas para aprimorar o conhecimento, aprimorar a visão, aprimorar o útero, aprimorar um monte de patologia que, com o uso adequado dessas folhas, acabam acontecendo. Sim, isso é verdade. As folhas abortivas, elas estão relacionadas a outros ingredientes ligados a outros cultos, como o culto de Yamin, culto ao Oxô e outras coisas. Mas isso é um assunto, acho que para outro programa, para outras pessoas também amalizadas para e o Pai Walter voltar, né? Porque a gente sempre tem um tempo corrido aqui. Nosso tempo é corrido dentro do canal do YouTube. Então nós temos que passar as informações necessárias. Mas o Pai Walter, ele vai voltar outras vezes aqui. Com certeza, o ano que vem, o Pai Walter vai trazer outras informações, o Pai Walter vai trazer outros conceitos para vocês que são do Candomblé, porque as pessoas acham que eu sou do Ifá, mas eu passei pelo Candomblé, eu passei por esse lado místico, né, que o Brasil tem. E eu não critico, eu acho que o Candomblé e o Ifá podem andar lado a lado. Sim. O Candomblé não é ruim e o Ifá não é bom, o Ifá não é ruim e o Candomblé não é bom. O que falta são pessoas interagir entre elas e entender o que é o Ifá. Porque sem o Ifá você não sabe a origem do orixá. Sem o Ifá você não sabe a origem do seu ori. Então a gente tem que entender isso. E o Pai Walter é uma pessoa que ele tem história, tem uma bagagem enorme aqui para falar de Candomblé. E ele está aqui dando relato, falando o que ele vivenciou, as coisas que ele disse, vai servir de lição para todos nós aqui, né, que é muito importante. E nós vamos deixar o WhatsApp, se assim o Pai Walter permitir, para as pessoas entrarem em contato, informações, aqui vai passar aqui embaixo, aqui no final do programa vai passar todas as informações sobre o Pai Walter, e você pode curtir, compartilhar, dar um joinha aí para nós, porque esse canal ele tem que crescer e você também pode vir aqui fazer como o Pai Walter, ser entrevistado, participar de um programa, fazer um programa diferente. Basta você entrar em contato conosco, basta entrar nas informações aqui embaixo, aqui, que vai estar passando todas as informações. E eu só tenho que agradecer, Pai Walter. Esses relatos aqui vão ficar gravados, viu? Ok, gostaria de terminar essa entrevista maravilhosa dizendo, Pai Marcelo, que todos gostam de terminar com a reza, gostam de terminar com o seu conhecimento, mostrar, né, que sabe e tal. Tudo bem, é muito importante isso. Mas lá atrás da história, os nossos mais velhos já diziam, os nossos ancestrais já pregavam isso. Está até nos itãs de Fá que, se fôssemos para nós falar mais do que ouvir, teríamos 3 bocas e apenas um ouvido. Verdade. Então, para você, jovem, para você, zelador de santo novo, que está por aí, filhos de santos da sua comunidade, dialogue, procure ensinar o que você sabe e procure aprender o que você não sabe. Porque quem sabe pode dar testemunho do que sabe e pode aprender com aquele que sabe um pouco mais. Verdade, pessoal. Nós não sabemos mais que ninguém. Eu sei pouco,
Pai Marcelo sabe outro jeito e assim por diante. A gente vai trocando as figurinhas, como dizia antigamente. Sim. Mojuba, Macuru, Colofé, Saravá, todos. Axé. Gente, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse programa. Então curta, dá um joinha e compartilhe com seus amigos aí. Axé e seus caminhos. E até sexta-feira que vem com o programa Raiz do Culto.